A paz de Cristo Jesus, a paz de Cristo Jesus. Bem, se você está aqui é porque você gostou da parte um, né? Então, me acompanhe na parte 2 aí. Temos mais conteúdos para entendimento sobre o nosso verdadeiro inimigo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. A prisão no abismo. O capítulo 20 do Apocalipse inicia com uma visão de extraordinária importância escatológica. Um anjo desce do céu com a chave do abismo, e uma grande corrente prende Satanás e o encerra por 1000 anos. Este evento, independentemente da posição milenarista adotada pelo intérprete, premilenismo, amilenarismo ou pós-milenarismo, afirma um princípio teológico fundamental. O poder de Satanás é finito, sua atuação é temporal e Deus é o Senhor soberano da história. O texto descreve o propósito da prisão com precisão, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. A cessação do engano das nações é o objetivo principal. O engano, planal, de Satanás é sua atividade central. O que conecta essa passagem com João 8,44, o pai da mentira. E 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 11, onde o mistério da iniquidade opera por todo tipo de engano. A prisão no abismo representa a neutralização temporária da capacidade satânica de seduzir e enganar em escala global. Do ponto de vista literário e simbólico, o abismo, abissos, aparece no Novo Testamento como o lugar de confinamento de certos espíritos malignos. Lucas 8:31, Apocalipse 9, 1 ao 2, Apocalipse 9, versículos 1 ao 2, Apocalipse 11, Apocalipse 11, 7, Apocalipse 17, 8. É uma referência ao domínio das profundezas, contraparte infernal do lugar celestial, onde operavam os principados de Efésios 6:12. A chave do abismo nas mãos de um anjo enviado por Deus simboliza a soberania divina sobre todos os domínios da realidade espiritual. Vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10. O fim de Satanás. A narrativa escatológica do Apocalipse atingiu seu clímax com a soltura temporária de Satanás após os mil anos. A batalha final e sua condenação eterna. Esses versículos representam o julgamento definitivo e irrevogável do adversário. O desfecho que toda a história bíblica antecipava desde Gênesis 3,15, onde Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de noite para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. A soltura temporária de Satanás após os 1000 anos, em Apocalipse 20, 7 ao 9, serve a um propósito teológico claro: revelar a persistência da rebelião humana, mesmo após um período de paz e prosperidade. Que haja ainda nações dispostas a seguir Satanás em sua última insurreição. Demonstra que o problema humano não é apenas ambiental ou circunstancial, mas radicalmente interno. O coração humano carece de regeneração, não apenas de circunstâncias favoráveis. A referência a Gog e Magog, versículo 8, evoca Ezequiel 38, 39, descrevendo uma coalizão de nação contra o povo de Deus, que aqui assume dimensões cósmicas e escatológicas. O lago de fogo
em Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15, é descrito como o destino final de Satanás, da besta, do falso profeta e de todos cujos nomes não se acham no livro da vida. A expressão serão atormentados dia e noite para todo sempre. Utiliza o idioma grego eistos haionas, ton haionon, pelos séculos dos séculos. A expressão mais forte disponível no Novo Testamento para designar eternidade. O julgamento de Satanás é, portanto, definitivo e sem apelação. Vamos para a cruz? A derrota de Satanás na cruz, a vitória de Cristo. Embora o Apocalipse descreva a condenação final de Satanás em termos futuros, o Novo Testamento é unânime em afirmar que a derrota decisiva do adversário já ocorreu na cruz de Cristo. A cruz não é apenas um instrumento de salvação humana, mas o evento cósmico em que o poder de Satanás foi quebrado, seu reinado condenado e sua autoridade usurpada, restituída a Deus. Gênesis 3,15. Protoevangelion. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele te ferirá a cabeça. A primeira promessa da vitória sobre Satanás. 2. João 12, 31 ao 33. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Jesus anuncia a derrota de Satanás antes da cruz. 3. Colossenses capítulo 2, versículos 14 ao 15. Na cruz, Cristo despojou os principados e a potestade e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. A derrota é consumada. 4. Hebreus 2,14. Para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, a encarnação e morte de Cristo visavam especificamente a destruição do poder satânico. E Apocalipse 20:10. Condenação eterna. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, o julgamento final consumado. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15, Paulo utiliza a metáfora do triunfo militar romano. Cristo, ao morrer na cruz, despojou a pequidicémenos, aos principados e potestade, expondo-os publicamente como um general que exibe os inimigos derrotado em seu cortejo triunfal. A cruz, aparentemente derrota, é na realidade o maior ato de poder cósmico, a inversão escatológica que transforma a morte em vida e a derrota em vitória. Vamos ler agora sobre a armadura de Deus resistindo ao adversário. Diante da realidade da guerra espiritual descrita ao longo das Escrituras, Paulo apresenta em Efésios 6:10 ao 18 o que se tornou um dos textos mais conhecidos citados no Novo Testamento sobre a resistência ao adversário. A metáfora da armadura de Deus, panoply to theo, essa passagem não é mera metáfora motivacional, mas uma instrução pneumatológica e eclesiológica precisa sobre como a comunidade cristã deve posicionar-se diante do conflito espiritual. Então, vejamos. Cinturão da verdade. Armadura de Deus, cinturão da verdade, vamos entendê-la. A verdade como fundamento de toda resistência ao pai da mentira. O conhecimento e a proclamação da verdade revelada desmascaram as estratégias satânicas de engano. 2. Couraça da justiça. A justiça imputada por Cristo protege o coração dos ataques de culpa e condenação satânica, a principal arma do acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Calçados no evangelho da paz. A prontidão para proclamar o evangelho mantém o crente em posição ofensiva. A paz com Deus, conquistada pela cruz, é a base da estabilidade espiritual. O escudo da fé.
apaga todos os dardos inflamados do maligno, tentação ou tentações, dúvidas, mentiras e ataques espirituais. A fé confia na soberania de Deus mesmo diante da adversidade. Capacete da salvação protege a mente, o principal campo de batalha. A certeza da salvação em Cristo resiste à estratégia satânica de desespero, dúvida e instabilidade identitária. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única peça ofensiva, é o instrumento com que Jesus mesmo derrotou Satanás no deserto. Mateus 4, 1-11. O conhecimento e a proclamação da Escritura são armas de guerra espiritual. Oração e vigilância, as praxes da resistência espiritual. A oração ocupa um lugar central nas praxes da resistência espiritual no Novo Testamento. Em Efésios 6,18, imediatamente após a descrição da armadura, Paulo acrescenta: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. A oração não é um elemento adicional à armadura, é o ambiente no qual toda a armadura funciona. Sem a oração, a armadura permanece inerte. Vamos para Marcos 14, versículo 38, aonde está escrito: vigiai e orai. Sim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, no Getsêmani, instruiu seus discípulos sobre a necessidade de vigilância orante como escudo contra a tentação. O contexto, ora antes de sua prisão, confere peso existencial à instrução. A vulnerabilidade dos discípulos que dormem contrasta com a entrega total de Jesus em oração. Vamos para 1 Pedro, no seu capítulo 5, nos seus versículos 8-9. Resistência firme na fé. Pedro exorta: sede sóbrios e vigilantes, resistam-no, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são impostos a vossos irmãos no mundo. A resistência ao adversário não é um ato individual isolado, mas uma prática comunitária e solidária. O conhecimento do sofrimento dos irmãos ao redor do mundo cria uma consciência de guerra espiritual compartilhada que fortalece a perseverança individual. Tiago, capítulo 4, versículo 7, resume a equação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus precede e possibilita a resistência ao diabo. Não ao contrário. A autoridade sobre Satanás deriva da posição sobre a autoridade de Deus. A autoridade do crente sobre Satanás, exercida em nome de Cristo, é um tema recorrente no Novo Testamento. Em Lucas 10, versículo 17-19, os 70 discípulos retornaram maravilhados. Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome. Jesus confirma: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Essa autoridade, porém, é derivada, sempre exercida em nome de Cristo Jesus, jamais por prerrogativa humana própria. Vamos para os discernimentos espirituais, distinguindo o verdadeiro do falso. Aleluias. Uma das implicações mais práticas da doutrina sobre Satanás é a necessidade de discernimento ou de discernir espiritualmente. A capacidade de distinguir a operação do Espírito Santo das imitações e falsificações satânicas. Se Satanás pode se disfarçar em anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14, a aparência exterior de espiritualidade não é critério suficiente de autenticidade. O apóstolo João é especialmente enfático neste ponto. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. 1 João 4:1. O verbo provar, ou dokimazo,
é um termo técnico do vocabulário metalúrgico antigo. Significa testar o metal para verificar sua pureza. A comunidade cristã é chamada a exercer esse discernimento ativo, não passível. Vamos para critério cristológico. 1 João 4, 2 ao 3. João oferece o critério primário. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E em todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. A confissão da encarnação histórica e real de Cristo é o divisor de águas entre o espírito da verdade e o espírito do erro, anticristo. Critério escriturístico. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A conformidade com a revelação escriturística é critério incontornável. Toda revelação ou espiritualidade que contradiga as escrituras deve ser rejeitada, independentemente de sua aparência ou da autoridade do seu proponente. Gálatas 1, 8 ao 9. Critério ético e fruto. Mateus 7, 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus instrui que a vida e o caráter do proponente são indicadores da sua origem espiritual. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, contrasta com as obras da carne, e nenhuma quantidade de manifestações sobrenaturais substitui o critério do fruto ético e espiritual. Vamos para a vitória já conquistada. Fundamentos teológicos. A compreensão bíblica da guerra espiritual tem uma estrutura temporal peculiar que os teólogos frequentemente descrevem com a expressão já e ainda não, already and not yet. A vitória sobre Satanás foi decisivamente conquistada na cruz e a ressurreição de Cristo. É um fato consumado no passado com implicações permanentes. Ao mesmo tempo, a manifestação plena dessa vitória ainda aguarda a consumação escatológica. O crente vive na tensão criativa entre dois polos. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, articula com precisão cirúrgica o propósito redentor da encarnação em relação a Satanás. Assim, pois, visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo temor da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. A libertação da escravidão, do temor da morte, consequência direta do domínio satânico, é o fruto imediato da obra de Cristo na morte e ressurreição. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37 ao 39, oferece o fundamento doxológico dessa realidade. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou persuadido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, poderão separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza da vitória não é uma atitude psicológica positiva, mas uma convicção teológica, fundamentada na obra objetiva de Cristo. Uma obra que nenhum poder cósmico, incluindo o próprio Satanás, pode desfazer. Implicações pastorais e hermenêuticas. O estudo acadêmico da figura de Satanás nas Escrituras não apenas tem valor teórico ou histórico. Ele possui implicações pastorais, hermenêuticas e práticas de primeira ordem. A maneira como uma comunidade de fé compreende o adversário moldará diretamente a sua espiritualidade, sua liturgia, sua missão e sua pastoral. Vamos, então, ver aqui 4 pontos. Evitar o dualismo excessivo, ou seja,
Uma pneumatologia saudável evita o dualismo que atribui a Satanás poder comparável ao de Deus, gerando uma espiritualidade baseada no medo e na superstição. As escrituras são claras. Satanás é uma criatura subordinada e derrotada. O crente não enfrenta uma batalha de resultado incerto. Ele participa de uma vitória já conquistada. Outro ponto. Evitar o reducionismo cético. Dualismo, reducionismo agora. Da mesma forma, uma pneumatologia saudável evita o ceticismo moderno, que nega a realidade de Satanás ou reduz toda a manifestação espiritual a patologias psicológicas. Jesus tomou Satanás a sério. O Novo Testamento inteiro pressupõe sua realidade. Desconsiderá-lo é deixar-se aberto às suas estratégias mais perigosas, as disfarçadas de racionalidade. E agora, centralidade de Cristo na guerra espiritual. Toda prática de guerra espiritual biblicamente fundamentada é cristocêntrica. A autoridade sobre Satanás é sempre exercida em nome de Cristo, fundamentada em sua obra redentora e dependente da comunhão com ele. Práticas que desviam o foco de Cristo para rituais, fórmulas ou personalidades humanas representam um desvio hermenêutico e espiritual. E, por final, dimensão comunitária e eclesial. A guerra espiritual no Novo Testamento não é primariamente uma prática individualista. A armadura de Deus, em Efésios 6, é descrita em contexto comunitário e eclesial. A igreja, como corpo de Cristo, é o principal agente de resistência ao adversário, através da proclamação do evangelho, da intercessão, da comunhão e do amor mútuo. Satanás e a teodiceia, o problema do mal. A figura de Satanás tem implicações diretas para a questão filosófica e teológica da teodiceia, a justificação de Deus diante da existência do mal e do sofrimento. Porque um Deus bom e onipotente permite que Satanás opere no mundo? Essa questão, formulada desde a antiguidade, encontra na pneumatologia bíblica respostas parciais, mas significativas. Em primeiro lugar, a existência de Satanás e do mal derivado de sua rebelião não implica ausência de soberania divina, mas exercícios dela em modalidade que respeita a liberdade das criaturas. O mal satânico não é uma necessidade ontológica, mas o produto do exercício equivocado de uma liberdade criada. Deus não é o autor do mal, mas o sujeito de sua redenção, o que constitui a afirmação central da teologia da cruz. Em segundo lugar, a permissão divina do sofrimento causado por Satanás é frequentemente revelada pelas Escrituras como contexto para amadurecimento da fé, a manifestação da glória de Deus e o testemunho da igreja. O caso de Jó é paradigmático. O sofrimento causado por Satanás dentro dos limites estabelecidos por Deus revela tanto a fidelidade de Jó quanto a maior profundidade do conhecimento de Deus que emerge do processo. Nota hermenêutica importante. A pneumatologia bíblica não oferece uma teodiceia completa e racionalmente satisfatória em todos os aspectos. O livro de Jó termina com Deus interpelando Jó com perguntas, não com explicações. A fé cristã convive com um mistério residual sobre o sofrimento, mas o convite à luz da cruz, onde Deus mesmo, em Cristo, assumiu o sofrimento como forma de redenção. Aleluia. Análise intertextual, continuidade e desenvolvimento da doutrina. Um dos aspectos mais fascinantes do estudo bíblico teológico de Satanás é observar o desenvolvimento progressivo da doutrina ao longo do cânon bíblico. Longe de uma revelação estática e uniforme, a compreensão bíblica de Satanás segue uma trajetória de aprofundamento progressivo, da menção acusatória do Antigo Testamento à visão escatológica plena do Apocalipse.
Profetas: Isaías, Ezequiel, imagens da queda primordial. Apocalipse, distinto final e condenação eterna. Epístolas, evangelhos, Jesus nomeia, confronta e derrota. Satã, função, acusador, em Gênesis, Jó, Zacarias. Essa progressão revela um princípio hermenêutico fundamental. A revelação bíblica é orgânica e progressiva. Os textos do Antigo Testamento sobre Satanás encontram sua plena iluminação no Novo Testamento, especialmente na obra e nos ensinamentos de Jesus. O Apocalipse, por sua vez, fecha o arco narrativo iniciado em Gênesis 3, respondendo à promessa do versículo 15 com a visão da condenação final da serpente antiga. Esse movimento intertextual confere ao cânon bíblico uma coerência interna notável sobre um dos temas mais complexos da teologia cristã. Vamos para a síntese doutrinal. O que as Escrituras ensinam sobre Satanás? Após o percurso exegético e teológico realizado neste estudo, é possível sistematizar os principais ensinamentos bíblicos sobre Satanás em uma série de afirmações doutrinárias que constituem o núcleo da pneumatologia cristã sobre o adversário. Esta síntese não pretende exaurir o tema, mas oferecer um mapa doutrinal para orientação dos leitores, ou seja, dos ouvintes, né? Porque eu criei uma apostila, eu criei um livro sobre isso e estou lendo para vocês. Nomes bíblicos. Satanás possui ao menos 7 designações bíblicas distintas, cada uma revelando uma dimensão de sua natureza e atuação. Formas de manifestação. 7 nomes bíblicos, 3 formas de manifestação. Serpente, anjo de luz e leão rugindo. 3 formas arquetípicas de manifestação satânica nas Escrituras. 4 estágios escatológicos: queda, atuação presente, prisão milenar e condenação eterna. 4 estágios de destino escatológico de Satanás no Apocalipse. 6 peças da armadura. 6 elementos da armadura de Deus descrito em Efésios 6 para resistência ao adversário. Satanás é uma criatura, não um ser eterno. Ele foi criado por Deus em perfeição e caiu por exercício equivocado de sua liberdade. Sua maldade é derivada não ontológica. Vamos também para Satanás é poderoso, mas subordinado. Seu poder é real e não deve ser subestimado, mas opera sempre dentro dos limites estabelecidos pela soberania divina. Satanás foi derrotado decisivamente na cruz. A vitória de Cristo é objetiva e irreversível. O crente participa dessa vitória pela fé e pela união com Cristo. E o destino final de Satanás está selado. O Apocalipse descreve sua condenação eterna, irrevogável e sem apelação. A história tem um fim, e esse fim é a vitória de Deus. Conclusão: entre a vigilância e a esperança. Este estudo percorreu as principais passagens bíblicas sobre Satanás, desde a narrativa primordial do Éden até as visões escatológicas do Apocalipse. Houve algumas ausências aqui que, por algum motivo, na hora de moldar aqui o material escrito, faltaram. Provavelmente a inteligência retirou algum dos meus textos. Identificando uma teologia coerente, progressiva e cristocêntrica sobre o principal adversário de Deus e da humanidade, a riqueza do material bíblico revela que a reflexão sobre Satanás não é um desvio periférico da teologia cristã, mas um componente essencial da compreensão do drama redentor, da antropologia, da escatologia e da praxis espiritual. Academicamente, o tema exige rigor metodológico, distinção entre gêneros literários, apocalíptico, profético, epistolar, narrativo.
sensibilidade às traduções e ao contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, e a consciência nas diversas tradições hermenêuticas que a história da interpretação cristã produziu. Nenhuma dessas perspectivas esgota o mistério, mas cada uma contribui com ângulos valiosos para a compreensão do todo. Pastoralmente, o estudo de Satanás deve produzir dois efeitos complementares: vigilância e esperança. Vigilância porque o adversário é real, astuto e ativo, e nenhuma comunidade cristã pode permitir-se a ingenuidade espiritual. Esperança porque a batalha já foi decidida em favor de Deus, e em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. O cristão não vive com medo do adversário, mas com a consciência de quem já conhece o desfecho da história. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui, vamos terminando, né? Nós temos aqui como referências bíblicas e bibliográficas. As passagens bíblicas citadas ao longo deste estudo são a base exegética primária de toda a argumentação desenvolvida. Abaixo, uma sistematização dos textos fundamentais, organizados por tema, seguida de indicações bibliográficas para aprofundamento acadêmico. Textos veterotestamentários fundamentais, passagem Gênesis, tema a serpente do Éden, não vou ler todos, tá? Texto neotestamentários, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Mateus, passagem Mateus 4, 1 ao 11, tema tentação de Jesus no deserto. Certo? E aí nós temos teologias sistemáticas, nós temos alguns pontos que nós tiramos, né, de internet, de grandes teólogos aí, né? E que eu deixo aqui também, mas não compete a falar, que até os nomes são estranhos. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, peço perdão aos professores de grego, né? Pela minha pronúncia, eu não tenho aula, eu só tentei trazer a palavra grega. Palavra final para a conclusão deste curso, ou melhor, dessa leitura, desse livro, A Esperança que Vence o Mundo. Ao término deste estudo, a palavra mais adequada não é de temor, mas de esperança, fundamentada. As Escrituras, ao revelar a figura de Satanás em toda a sua complexidade, sua origem, seu poder, suas estratégias e seu destino, não pretendem paralisar o crente com terror, mas equipá-lo com conhecimento, discernimento e fé para a jornada. O conhecimento do inimigo, na tradição bíblica, é sempre subordinado ao conhecimento do Deus que vence. A narrativa bíblica tem uma trajetória clara. Começa com a criação boa de Deus. Passa pela ruptura introduzida pela rebelião satânica e humana. E avança inexoravelmente em direção à restauração e consumação do reino de Deus. Nessa trajetória, Satanás é um antagonista real e poderoso, mas temporário. Sua presença na história não é a última palavra. É o penúltimo capítulo de uma história cujo epílogo já foi escrito pela ressurreição de Cristo. Para a academia e para a vida eclesial, o desafio é integrar o rigor exegético com a profundidade espiritual. Ler as Escrituras com a mente do pesquisador e o coração do discípulo, reconhecendo que o estudo de Satanás é, em última análise, o estudo do contraste que torna a glória de Deus mais luminosa. É no fundo das trevas que a luz brilha com maior intensidade. E é exatamente essa a promessa do Evangelho de Jesus Cristo, que já venceu, que completará sua vitória no fim dos tempos. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Romanos 8,37. Deus abençoe, obrigado a todos. Depois eu estarei trazendo um curso em batalha espiritual para as nossas vidas num outro vídeo.